Olá, criançada! E aí, como passaram esse final de semana? Foi legal? Se divertiram aí com a família? Estudaram um pouquinho para a prova? Um pouquinho não, né? Um pocão. Então, espero que vocês façam uma excelente prova hoje. Eu tenho certeza que, se estudaram, com certeza irão brilhar, tá? Amores, hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos, estudando aí o conteúdo estudado no capítulo 5, tá? De ciências. E o assunto tá um assunto bem legal, um assunto que faz parte do nosso dia a dia, tá certo? E com certeza vocês farão uma brilhante prova também. Vamos começar? Vamos lá! Então, o que é que nós estudaremos? Relações entre os seres vivos. Porque ninguém vive sozinho. Isso a gente sabe, não é? É muito ruim ficarmos sozinhos. E aí a gente percebe nessa imagem que tem aí o quê? Humanos e também animais, não é? Outros animais aí, dentre eles adultos, dentre essas pessoas adultas e também as crianças, né? Isso mostra que nós temos uma relação aí uns com os outros, não é isso? Bom, vamos seguir aí, tá? E quais são essas relações? As relações das pessoas com os outros seres vivos se dá de que maneira? Elas se relacionam de várias maneiras com outras pessoas, né? Nós nos relacionamos de várias maneiras com outras pessoas, também com animais e também com as plantas, tá? E nós vamos rever aí algumas dessas maneiras, tá bom? Prestem bastante atenção, tá? E aí está, gente, o primeiro lugar onde nós temos contato, né, com outras pessoas, que é o nosso lar, é a nossa casa. Desde pequeninos, né, quando você chegou nesse lar, quando eu cheguei no meu, quando os meus filhos chegaram, foram os primeiros contatos humanos que vocês tiveram, que nós tivemos, né? Que é a nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos. E essa relação, ela precisa ser uma relação agradável, harmoniosa no lar, né? Que não haja contendas, confusões, brigas, desuniões, né? Nosso lar fique sempre aí agradável de se estar. Então, nós nos relacionamos com essas primeiras pessoas, mas não ficamos por aí, né? Porque nós vamos ter contato com demais pessoas. Vamos à escola, né? Nós interagimos com as outras pessoas, outros coleguinhas e também professora e toda a comunidade escolar, né? Também na nossa igreja, quando a gente vai, né? Nós nos relacionamos. Quando vamos ao parquinho, brincar, fazemos novas amizades. E assim vai acontecendo o nosso contato com as outras pessoas. Mas nós também nos relacionamos com as plantas, né? De que maneira? As plantas, elas trazem para nós o alimento que nós precisamos para nos sustentar, para nós vivermos, né? Então, vem das plantas aí. E aí a Pro apresenta aí essa moça, essa criança degustando aí uma fruta. Por quê? Porque representa a alimentação nossa que vem dos vegetais, certo? Também nós nos relacionamos com os animais, seja os nossos animais
de estimação, seja também aqueles animais que também servem de alimento para nós. Sabemos aí no nosso dia a dia que nós nos alimentamos da carne, né? Seja ela carne de peixe, seja ela carne de frango, seja ela carne de boi, de ovelha, né? Então, esses animais, eles também ajudam, nós também temos uma relação direta com eles por intermédio da nossa alimentação, né? O leite que nós bebemos, o queijo que comemos, vem desses animais, tá certo? Então, nós temos uma relação com os animais dessa maneira também. Além disso, nós temos os nossos animais de estimação, né? Você tem, com certeza. Quem não tem, tá doidinho para ter. A Promira tem o Fred, que é o Uau Uau, cachorro, e tem o Bob, que é o gatinho, que eu amo muito. Dá trabalho, mas a gente gosta, né? Então, a gente se relaciona com eles pelo meio afetivo, né? Nós nos apegamos, nós gostamos, nós aprendemos a amá-los. Então, nós temos também essa outra maneira de nos relacionar com os animais, tá bom? Mas crianças, nem sempre essas relações elas são boas, como tipo o alimento que comemos, como o animalzinho de estimação que nós temos. Olha só, nem todos os animais, nós já vimos aí nas aulas passadas que nem todos os animais, eles devem estar na nossa casa, né? Porque eles têm um habitat próprio deles. O cachorro, o gatinho são animais domésticos, então eles podem ficar na nossa casa. Mas tem muitas relações aí de pessoas, de humanos com outros animais que não são legais. E agora nós vamos ler esse textinho aí, tá bom? Vamos ver aqui. Em algumas relações, todos os seres vivos podem ser beneficiados. Beneficiados quer dizer receber o bem dessa relação, tá? Por exemplo, quando alguém trata outra pessoa com carinho, os dois se sentem bem. Mas aí é uma boa relação. Já, gente, há uma relação também entre humanos quando a gente briga, quando a gente distrata o outro. Isso não é legal. Isso não é uma boa relação. Isso maltrata. Você pode até... Quem está maltratando, que é o caso do bullying, né? Quem está maltratando pode até naquele momento se achar, tá se achando bom, tá se achando bem, mas não é bom para nenhuma das partes, sabe? Tratar bem é que faz bem para as duas partes. Quem está tratando e quem está recebendo o bem tratado, tá bom? Em outros casos, a relação é boa para um, mas é ruim para outro. A Pro acabou de falar, né? Outro ser vivo. Por exemplo, se uma pessoa prende o passarinho em uma gaiola para ouvi-lo cantar, né? Ela se sente feliz por ter o animal. Mas o animal, o passarinho, ele não poderá voar livremente nem em seu habitat, né, crianças? Por isso, ele não vai estar feliz. Ele está preso, né? Existem também relações que não são boas para nós, mas beneficiam os outros animais. É o que acontece quando um carrapato pica uma pessoa para se alimentar do sangue dela, por exemplo. Uma pessoa ou um animal. E a Pro trouxe aqui alguns exemplos dessas péssimas relações. Olha que lugar bonito, né? O passarinho, ele poderia muito bem estar voando nesse lindo jardim. Com certeza ele estaria mais feliz do que estar aí preso, né? Por quê? Porque a pessoa foi egoísta, porque quer ouvir o canto, quer o passarinho para ele e não pensou no outro lado, né? Então, crianças, nunca, jamais, nunquinha prendam nenhum animal, tá bom? Aí, olha, que gostoso.
Ele está recebendo afeto? Olha a carinha do Uau. Olha só. Ele está com a carinha de quem está gostando. Essa aí é uma relação boa para os dois. Concordam? Com certeza, né? Temos aí duas imagens. Qual dessas imagens faz parte daquele grupo em que a relação é boa só para um e o outro não está sendo boa? Qual delas é? É a de cima ou de baixo? É a de baixo. Aí mostra um carrapato sugando no cachorro, sugando seu sangue. E aí não está nada bom para esse cachorro, né? Já imaginou? Algo nos picando. Quem já sentiu a picada de um mosquito chupando o nosso sangue? É agradável? De jeito nenhum, né? É bom para ele, porque ele está se alimentando. É bom para o carrapato, porque está se alimentando. Mas quem está levando essa picada aí, no caso o cachorro e no caso nós humanos no mosquito, do mosquito nos pica, não é nada agradável, né? Então aí não é uma boa relação. Agora, a primeira, onde o pássaro está se alimentando, claro que é bom para ele. E além dele se alimentar, olha o que ele faz. Ele leva essa semente, ele espalha essa semente por esse ambiente aí e nova plantinha vai ser germinada. Não é legal? Então, aí é uma relação boa para as duas partes, não é? Bom, vamos seguir para outra relação. As relações entre plantas e solos. E o solo? Vamos lá. A maioria das plantas vive no solo. A maioria, né? Que é onde suas sementes germinam e dão origem a novas plantas. Então, qual é a relação aí da semente, da plantinha com o solo? É lá onde a semente germina e dá origem a novas plantas, né? É preciso do solo. As plantas também se relacionam com o solo por meio da raiz, que serve para prender as plantas no solo. Então, quem é que prende a plantinha ao solo depois que a semente germina? A raiz. E a raiz, para que a plantinha fique firme, é necessário, continue, né, se desenvolvendo, é necessário que ela fique firme no solo, correto? Então, olha a relação aí da plantinha com o solo. E também é do solo que ela retira a água e os sais minerais de que elas precisam para viver. Então, além da raiz fincar a plantinha no solo, a raiz também retira do solo, olha só, olha a relação, retira do solo os nutrientes necessários para que a plantinha se desenvolva, tá? E aí a Pro trouxe aqui um exemplo para vocês de algumas plantinhas. A mandioca, que vocês já sabiam, e além da mandioca, a Pro trouxe aí a cenoura. Olha só, a cenoura é uma raiz. Ela tá aí fincada no solo e ela se desenvolve também aí. Essa raiz é comestível, né? Nós comemos muito saudável para a nossa alimentação. Então, esse é um exemplo de raiz. Mas tem outras raízes que não são comestíveis, né? Além da mandioca, a mandioca é uma raiz comestível, a cenoura e tem outras. Só que, além dessas raízes, tem outras raízes que não são comestíveis. Não podemos comer, né? Mas elas são importantes, porque elas trazem para a plantinha os nutrientes, né? Que a plantinha necessita para produzir o seu próprio alimento. E olha aí, a Pro trouxe essa imagem para você dessa produção, desse processo de produção da plantinha, de alimento da plantinha. Olha só, ela não apresenta o fogão, a panela, os temperos, né? Porque ela produz o seu alimento diferente de nós.
né? Ela prepara seu alimento diferentemente de nós humanos. Então, ela tá aí buscando. Olha a setinha azul. Tá dizendo que o que é que tá indo para a plantinha? A água e os sais minerais. Por meio de quê? Da raiz, né? Aí, o que é que tá indo para a plantinha também? A energia solar, né? Que é a luz do sol. E o gás carbônico tá indo para a plantinha. E eles misturam, e ela mistura tudo e produz o seu próprio alimento aí, tá certo? E a plantinha, qual é a relação da plantinha com nós? Além de dar alimento para nós, olha só, ela libera o gás oxigênio, que é esse gás que nós precisamos para respirarmos e assim vivermos, certo? Belezinha? Eis aí a produção do alimento da plantinha, como é que acontece. Então, a raiz, ela tem aí uma relação direta com o solo, que faz todo esse processo acontecer, além de fincar a plantinha nele, tá bom? O solo é muito importante. Aprendeu, minhas joinhas? Joia mesmo aí? Beleza, vamos agora para a nossa atividade de revisão, tá bom? Preste atenção aí. Com vocês no Class, tá bom? É simples. Com quais seres vivos você se relaciona em seu cotidiano, no seu dia a dia? Quais são os seres vivos que você se relaciona? Você vai listar aí. Escreva o que eles fornecem a você. Esses seres vivos que você se relaciona, eles fornecem para você o quê? Você vai listar, tá bom? Você fornece, e o que você fornece a eles? Você dá você dá uma devolutiva para eles? Você troca com eles você dá também ou você só recebe? Eu acredito que você também vai dar, né? Lista aí, tá bom? As pessoas se relacionam de várias maneiras com outras pessoas, animais e plantas. Escreva algumas dessas relações. Aí nós temos, ó, essa imagem aí, e são duas imagens. Que relação são essas aí? De que maneira você vai descrever essa relação aí? Será que é uma maneira boa? Será que é relação benéfica para os dois? Como é? Você vai estar fazendo isso aí, tá bom? Qual dessas relações são boas somente para um ser vivo? E por quê? Então, na primeira, confundiu aí. Na primeira, você vai listar que tipo de relação é. Na primeira cena e na segunda cena, né? Nós temos aí duas cenas. Então, você vai listar qual é a relação que está tendo aí entre esses seres vivos. Aí, lá na questão 4, dessas relações que você viu aí, você vai dizer qual delas é boa somente para um ser vivo. E vai explicar por quê, tá bom? Qual é a parte da planta que permite a relação entre ela e o solo? Sopa no mel, hein, gente? Facílima. As raízes encontram no solo os recursos de que as plantas precisam para viver. Quais são esses recursos? Difícil ou fácil? Facílima. Beijos no coração, façam sua atividade com tamanha dedicação, tá bom? Brilhem e a gente se encontra no Class com a revisão, tá bom? Já, já. Beijos. Tchau.